23. Mulher de 40 anos relata queda da própria altura após tropeçar na calçada e cair para a frente com as suas mãos espalmadas, com hiperextensão do punho. No momento se queixa de dor em região dorsal e radial do punho. Ao exame, presença de leve edema próximo ao processo estiloide do rádio, sem deformidade evidente do punho. Olha, não tem deformidade. Isso é importante demais. Sem deformidade evidente do punho. E ele tem, edema próximo ao processo estiloide do rádio, sem deformidade evidente do punho. Isso é muito importante o que ele está dizendo aqui. Refere dor à palpação do punho, pouco abaixo da prega palmar, na direção do eixo longo do polegar, na direção do eixo longo do polegar, na tabaqueira anatômica. Oi, tá aqui, a dor tá aqui, nessa região aqui, abaixo do polegar. Não é aqui, né? E não tem deformidade do punho. Por que isso é importante? Vamos ver. A gente tem algumas aqui, né? Olha aqui o que acontece. Tipos de fraturas. Primeiro eu tenho fratura de Colles. Essas três aqui, elas têm deformidade, tá? Elas vão ter deslocamento do rádio aí para algum lugar. Então, rompe o osso e aí a mão fica como se fosse um garfo, ela vai para cima. A deformidade leva a mão para cima. A de Smith, ela rompe e leva a mão para baixo. Então, a mão fica para baixo. Uma fica para cima e outra fica para baixo. Olha aqui, ó. De Colles, tá? Então, quebra assim e o osso ele vai para cima. Aqui quebra e veja, a mão espalmada é a de Colles. E aí a mão, né, a parte dorsal da mão, quando bate, é a de Smith. Veja que nas duas, o osso ele mobiliza e a mão fica com deformidade. Nessa que a gente viu, não tem deformidade. Na de Barton e Barton invertido, também existe deformidade. Essas duas aqui, de Colles e de Smith, perceba que elas não são intra-articulares, elas são extra-articulares. Elas não rompem a articulação. Já essa daqui não, ó. Ela é de Barton, ela é intra-articular, tá vendo aí, ó? É uma fratura de rádio distal, mas ela é intra-articular. Todas essas, Colles, Smith e Barton, elas têm deformidade, elas movimentam a mão para algum canto, porque elas têm fratura do osso. Beleza. Qual então não tem mobilidade? Qual não tem essa deformidade? A fratura de escafoide, né? Ela dá uma dor no punho, na tabaqueira anatômica, justamente na região que ele está, e é por causa da queda com a mão espalmada. Então a gente tem possibilidades de fratura com a mão espalmada. Uma delas é a de Colles, por exemplo, e a da fratura de escafoide, que as duas são com a mão espalmada, bate, uma rompe a porção distal extra-articular do rádio e a outra rompe o osso escafoide. Então, né, a escafoide, então, todas vão ter dor no punho, umas vão ter deformidade, a de Colles, Barton e Smith, elas têm deformidade para cima ou para baixo, para dorsal ou para palmar, e a de escafoide não tem deformidade porque o osso ele está dentro do metacarpo, né? Então, não vai ter deformidade. Então, beleza, vamos ver aqui, ó. Ela teve com a mão espalmada, ao exame apresenta leve edema próximo ao processo estiloide do rádio, justamente na região da tabaqueira anatômica, sem deformidade evidente do punho. Não tem deformidade do punho. Já leva a gente a pensar em uma. Tem dor à palpação do punho, pouco abaixo da prega palmar, na direção do eixo longo do polegar, justamente aí, na tabaqueira anatômica. E dentre as alterações abaixo, qual é? Fratura de escafoide. Por quê? Fratura de Colles, ele tem deformidade. E de Barton e de Smith, eles têm deformidade. É da parte distal do rádio. A de Barton é a intra-articular. Se fosse uma dessas três, ele diria que tinha deformidade e ia possivelmente mostrar para a gente uma radiografia, para que a gente pudesse visualizar onde está a lesão, se era intra ou extra-articular, para que eu pudesse dar o diagnóstico. Não tem como dar o diagnóstico diferencial dessas, a não ser, né, ter um diagnóstico presuntivo. A mesma coisa aqui. Aqui eu posso fazer o diagnóstico presuntivo, mas o mais correto era pedir uma radiografia de punho para poder verificar onde está a lesão. De qualquer forma, as características aqui na tabaqueira anatômica, sem deformidade, levam a gente a pensar, ter uma hipótese diagnóstica de fratura de escafoide. Pode estar errado? Pode. A gente vai ver quando a gente fizer a radiografia. Mas o mais provável é que seja uma fratura de escafoide, porque é justamente a fratura que dá quando a gente cai com a mão espalmada. Ortopedistas fizeram esse revalida, né? Várias questões de ortopedia. Então, a gente falou aqui, fácil, fácil.